Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, força daqueles que esperam em vós, sede favorável ao nosso apelo. E como nada podemos em nossa fraqueza, dai-nos sempre o socorro da vossa graça, para que possamos querer e agir conforme vossa vontade, seguindo os vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Portanto, estamos nesta quarta-feira, continuando a leitura do Evangelho de São Mateus, agora iniciando o segundo capítulo deste bloco chamado o Sermão da Montanha. Iniciamos com o capítulo 5º e agora estamos justamente entrando no capítulo 6º. E a primeira coisa que nos chama a atenção é a advertência que Jesus faz, já no primeiro versículo deste capítulo. Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Então, praticar a vossa justiça. A justiça na Bíblia significa fazer a vontade de Deus. Não é simplesmente cumprir uma lei. E aí a grande pergunta, quando nós assumimos atitudes, sobretudo atitudes que devem testemunhar a nossa fé, qual é a motivação para que de fato nós realizemos, pratiquemos aquilo que nós acreditamos ser expressão do nosso compromisso de fé? Então Jesus chama atenção. Se a motivação, se o que nos leva a praticar até coisas boas, importantes, como nós vamos lembrar a partir do Evangelho de hoje, 3 grandes práticas da religião do tempo de Jesus e que também são importantes para nós, mas é preciso responder, qual é a motivação? Então, é pela motivação é que vai justamente se distinguir se aquilo que nós estamos fazendo, de fato, é testemunho da nossa fé, ou se aquilo que nós estamos fazendo é pura vaidade, ou seja, algo que serve para atrair a atenção para nós. E, portanto, o critério que Jesus nos dá, no Evangelho de hoje é justamente em relação à motivação. Se eu faço, se eu pratico até uma obra de caridade, tendo em vista o bem do outro, a glória de Deus, então, de fato, a autenticidade dessas práticas vai ser comprovada. Mas se, como diz Jesus, vocês praticam diante dos homens para serem vistos por eles, então já receberam a sua recompensa. Então é o grande desafio para nós, porque muitas vezes nós temos essa dificuldade de distinguir, talvez até por princípio teórico, nós digamos, até para nós mesmos, não, eu estou fazendo isso, eu estou ajudando, para que de fato seja uma obra de caridade, uma obra de gratuidade. Mas no fundo fica aquela expectativa, o que é que o outro vai dizer, qual é a recompensa que eu vou receber. Então é algo que de fato Jesus nos chama a atenção e se torna um grande desafio, ou seja, fazer o discernimento. E Jesus dá de forma muito concreta, muito prática, 3 obras, como a gente dizia, do seu tempo, da religião do seu tempo, mas que estão presentes ao longo da própria história da humanidade. E essas 3 obras, elas vão revelar, de fato, a nossa motivação. Então, a primeira coisa, a esmola. Então, Jesus dá um critério muito prático. Quando você realiza esta obra de caridade, você tem como objetivo ajudar alguém, ou você tem como objetivo aquela sua obra ser vista para que recaia em você a atenção. E Jesus, como é muito prático, ele diz assim, muito bonito, essa expressão de Jesus: quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti. E aqui, para tocar a trombeta,
nós precisamos de quê? Da ajuda das mãos, não é somente a boca, né? Mas as mãos sustentam a trombeta para que possamos soprar e de fato fazer o barulho. Por isso que Jesus, logo em seguida, diz que ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita. Então parece que é até para esconder as mãos. Então, ou se as mãos estão ocupadas com a caridade, então elas não vão se prestar para tocar a trombeta. É muito interessante essa relação que Jesus faz, né? Porque como é que você dá esmola? Estendendo a mão. Então, se você estende a mão, não vai ocupá-la com outra coisa. Então, é uma orientação muito prática, né? Ou seja, qual é a coerência que nós estamos tendo quando estamos fazendo uma obra de caridade. E é muito interessante que a esmola na Bíblia, porque para nós tem um sentido um tanto pejorativo, né? Até as pessoas dizem assim, não, eu não quero esmola, né? Como se fosse algo que se dá porque está sobrando, não é algo até que não serve para alguém, então se dá ao outro. Mas a esmola na Bíblia, a própria palavra, ela é muito rica, muito bonita, é ser misericordioso. A raiz da palavra é justamente isso, a piedade, a misericórdia. Então, não é simplesmente dar alguma coisa a alguém que precisa, porque eu não preciso mais daquilo. Então, isso não é a verdadeira esmola, não é a misericórdia. Depois, Jesus fala de uma outra prática importante da religião, a oração. Então, quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. De novo, a motivação, a finalidade. Qual é a finalidade da esmola? Tocar trombeta, ser motivo, né, para chamar a atenção para mim? A mesma coisa na oração. Qual é a finalidade? Qual é o objetivo? E o que é que me motiva para rezar? É justamente chamar a atenção das pessoas, né, para que as pessoas digam como ele é piedoso, né, como ele é religioso. Aí Jesus de novo vai dizer, já receberam a sua recompensa. Mas aí, o que é que Jesus diz do ponto de vista muito prático? Sair do auditório. Por quê? Porque a nossa oração não é dirigida às pessoas, a nossa oração é dirigida a Deus. E, portanto, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai em segredo, porque o teu Pai, que está ali, vai te escutar. Evidentemente que nós não podemos pensar aqui que Jesus está proibindo a oração comunitária, de forma nenhuma, porque também na oração comunitária, na oração litúrgica, junto com as pessoas, nós devemos ter a mesma atitude, ou seja, a nossa oração é dirigida ao Pai e não dirigida às pessoas. Então, Jesus nos dá uma orientação muito prática, muito concreta. Então, quando nós devemos rezar, nós devemos entrar no nosso coração. E não simplesmente entrar no espaço até mesmo público, não basta. Né? Quantas pessoas estão até dentro da igreja, mas não rezam? Né? Quantas pessoas estão até pronunciando orações até bonitas, mas não estão rezando? Por quê? Porque não entraram nessa intimidade. Sem entrar na intimidade, onde nós encontramos Deus e ouvimos o próprio Deus falar, então não é possível, né? Não é possível rezar. E a terceira prática que Jesus nos fala é do jejum. E também é muito importante, porque hoje, né, se relativizou muito, né? Até algumas pessoas dizem, não existe mais isso, ou reduzindo o jejum a uma questão de uma privação material, a privação de um alimento. E nós sabemos que o jejum tem uma motivação e uma finalidade que estão para além de uma privação de um alimento por um período de tempo. Mas o jejum é um exercício, é uma prática que nos ajuda a crescer numa virtude. Qual é essa virtude? Da temperança, do controle, do autodomínio. E a gente pode dizer assim,
Se a gente é capaz de se privar de uma coisa boa, que é o alimento, porque privar-se do alimento, nós estamos nos privando de uma coisa boa. Mas dependendo da motivação, que deve ser espiritual, como exercício, como exercitação, então nós deveríamos chegar a essa conclusão. Aí é a virtude. Se eu sou capaz, evidentemente com a ajuda de Deus, porque é a atitude espiritual, se eu sou capaz de me privar de uma coisa boa, quanto mais não serei de uma coisa ruim, porque aí entra até numa lógica, né? Ou seja, você não querer uma coisa ruim é uma lógica natural. Mas muitas vezes nós temos essa dificuldade, né? Então, o jejum serve de exercício e como atitude espiritual para crescermos nessa consciência. Se é possível nos privarmos de uma coisa boa, quanto mais não será nos privarmos de uma coisa ruim, né, que não nos faz bem. Então, portanto, Jesus, né, a partir dessas 3 práticas da religião, ele nos desafia a fazermos dessas práticas, muitas vezes externas, fazermos atitudes. E aí, como é que a gente poderia distinguir uma prática, um ato, de uma atitude? Claro, não podemos aqui aprofundar, né, até do ponto de vista semântico ou filosófico, ou numa chave de leitura um pouco mais aprofundada. Mas nós poderíamos distinguir uma prática, e vamos chamar de um ato, algo puramente externo, né? Exterior, onde as motivações elas não são, ou elas não têm raízes, né? Elas têm somente uma questão de aparência. Então eu dou esmola para que as pessoas vejam e cheguem à conclusão: ele é bom. Mas aí perde toda a motivação. Eu rezo para que as pessoas vejam que eu sou piedoso. Eu faço sacrifício, faço jejum para que as pessoas, né, me elogiem. Então, como Jesus diz, já receberam a sua recompensa. Mas aí Jesus nos desafia para que essas nossas práticas elas sejam atitudes. E, portanto, a atitude tem 2 características fundamentais. Não é uma coisa isolada. Uma atitude é algo, podemos dizer assim, habitual, né, permanente na nossa vida, mas não como repetição de atos, mas com um desenvolvimento dinâmico. Isto é, que tem raízes, né? Então, a primeira característica de uma atitude, para distingui-la assim, do ponto de vista prático, de uma pura prática automática, é que ela se enraiza no interior. Ela é expressão do interior. E depois, a outra característica é que ela não está isolada. Então, ela faz parte de uma dinâmica de interação que nós diríamos, né, em termos religiosos, até bíblicos, a conversão. Então, uma atitude gera outra, e nesse desencadear de atitudes, nós estamos mudando de vida. Então, isso é muito importante. Em resumo, o que é que nós poderíamos dizer dessas 3 práticas, quando elas se tornam atitudes e vão mudando a nossa vida? E, portanto, não podem ser consideradas isoladas. Então, vamos lá. A esmola, ou seja, a minha abertura para o outro. Então, quando eu me abro de forma autêntica para o outro, né, para compartilhar, para ter uma atitude de solidariedade, então eu faço uma grande descoberta, que o outro é meu semelhante. E sendo o outro meu semelhante, devo amá-lo. E amando o meu semelhante, eu estou praticando da forma mais excelente aquilo que é o amor a Deus. Que é aquilo que nós vimos anteriormente, né? Quando Jesus faz a releitura dos mandamentos, amar a Deus e amar o próximo e assim por diante. Até os inimigos, né? Como nós vimos ontem. Então, abrir-se para o próximo de forma autêntica é o caminho para encontrar Deus. Isso é uma coisa muito bonita, né? Então, abrir-se, né, e no encontro com o outro, então a gente vai percebendo que somos, né, irmãos, porque somos filhos do mesmo Pai. E aí vem a nossa necessidade de rezar. Isto é, também de nos dirigirmos a Deus. E quando nós nos dirigimos a Deus na oração,
Então essa oração, ela torna-se em nós uma espécie de fome, né? Nós temos a fome de Deus. E, portanto, quando nós nos privamos do alimento, então nós fazemos essa experiência bem concreta. Isto é, quando nós sentimos a fome do pão material, nós já viemos de uma experiência da fome do pão espiritual, da fome de Deus. E aí poderia perguntar, nessa cadeia, o que vem primeiro? Do ponto de vista didático, nós vimos aqui, primeiro foi a esmola, depois a oração e depois o jejum. Mas não dá para fazer assim, né? É uma espécie de círculo onde não há uma primeira coisa, mas todas estão bem unidas. Por quê? Por exemplo, se eu faço o jejum, faço a experiência da fome material e me abro para a fome espiritual, então vou para a oração. Se eu faço a experiência da fome espiritual, eu vou perceber que Deus é Pai, não meu só, mas também dos meus irmãos. Sobretudo porque a oração é o Pai Nosso, que nós vamos ver mais à frente. E quando eu faço essa experiência do Pai Nosso, né, de que Deus é Pai, não só meu, mas de todos, então eu vou ver o outro como semelhante, sobretudo necessitado, então eu abro as minhas mãos para ajudar. E assim poderíamos, né, começar de qualquer uma dessas atitudes, não só práticas, as práticas são separadas, as atitudes são relacionadas. Então que de fato acolhamos essa palavra de Jesus, né, que nos desafia, até na prática da nossa religião, não estarmos fazendo só coisas, mas em atitudes nós estarmos crescendo na própria conversão, na própria mudança de vida. Então desejo a todos um dia abençoado, né? Lembrando que hoje, quarta-feira, nós temos a nossa live às 8 horas da noite, né? Com uma reflexão sobre o coração de Jesus, né? Estamos nessa preparação, na sexta-feira, o dia do coração de Jesus, então nada melhor do que nesse tríduo, né? Nessa preparação, também fazemos uma meditação sobre o coração de Cristo. Então eu convido a você, a mais tarde, às 8 horas da noite, né, nos encontrarmos para esta reflexão. E que o coração de Jesus faça o nosso coração sempre mais semelhante ao dele. E que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.